vocês uma tabela que a gente organizou as frutas preferidas do terceiro ano, tá? A ideia aqui é só a gente resgatar algumas informações que são importantes. Vou lembrar para vocês que todo gráfico, que toda tabela precisa de um título. Neste caso, é frutas preferidas, terceiro ano. A gente tem a fonte de onde foi feita essa pesquisa, né? De onde foram coletadas das informações, né? Essas informações que foram os alunos do terceiro ano. E aí a gente sabe que a tabela ela é organizada em colunas, né? Que neste caso aqui tem a coluna das frutas e a coluna dos votos, tá? Que a gente chama de categorias, né? Daquilo que foi pesquisado. E nas linhas a gente encontra cada fruta e a quantidade de votos recebida, tá? Por cada uma delas. Então, e a gente aprendeu que o cruzamento entre a coluna e a linha, a gente tem uma célula. Isso eles já estão tirando de letra, porque a participação de vocês tem sido excelente. É ótimo saber que do outro lado vocês estão participando. A ideia é que a gente realmente faça uma sala de aula, porque a gente fica aqui, eu e a professora Viviane um pouco mais próximo, mas distantes de vocês. E é pela participação no chat que a gente vê o quanto vocês estão juntinho conosco. É muito bom, é gratificante. Então, vocês da tabela, vocês já sabem, a gente fez algumas atividades com ela. Hoje, a gente vai ver o que acontece depois da tabela. Para a gente ter um gráfico, é importante que a gente tenha uma tabela construída. Então, olha o que acontece com essa tabela que eu acabei de apresentar para vocês quando ela está num gráfico. Certo? Olha o gráfico como fica, com todos aqueles dados que a gente tinha na tabela. As frutas, as quantidades. E hoje a gente vai descobrir um pouquinho, assim como nós fizemos com a tabela, dos nomes dos elementos dos gráficos. Acho que os elementos são importantes, né, na hora de construir. Um gráfico precisa muito dos elementos, tá bom? Então, a ideia agora, vocês perceberam que tem aí a legenda, o título, a fonte de dados, as variáveis categóricas e os eixos de dados. A gente vai colocar cada um aonde está aí no gráfico, certo? Isso é importante. E eu preciso da participação de vocês. Posso contar? Então, eu vou perguntar, gente, aonde está a legenda no gráfico? E vocês vão me escrever aí no chat. Ah, é isso que está no gráfico. Tudo bem? Então, vamos começar. A legenda. Aonde está a legenda no gráfico apresentado? Será que eles conseguem descobrir, professora? Vamos lá. Vamos lá. Não são nas frutas. Lembrando da importância da legenda, né? Todos os elementos apresentados ali são importantes para fazer a leitura das informações. Ao lado. Escrevam o que ela é. Pode escrever. Pode colocar. Tá? É a linha? Não é a linha. A legenda. É a legenda. Letra A? Não. Ah, votos apareceu ali. Vamos ver. Os votos. Os votos. Eduardo, Arthur, realmente. Mateus, isso. A legenda fica nesta parte do gráfico. Onde está escrito votos. Onde fica escrito votos. A cor indica a cor das colunas que estão formando o nosso gráfico. Tá? Então, quando eu olhar, eu vou procurar a cor, certo? De onde está. Pode ser que em outros gráficos vocês encontrem outras cores. Então, para cada corzinha vai ter o que ela significa. No caso do nosso gráfico, as colunas estão indicando os votos que cada fruta recebeu. E aí a gente tem a legenda. Cada coluna azul representa uma quantidade de votos. Isso é extremamente importante, tá? Por isso que a gente coloca a legenda nos nossos gráficos. Então, eu vou colocar a letrinha A, indicando que aqui é a legenda. Perfeito? A letrinha A, que é a legenda, está lá. E agora, será que vocês sabem aonde está o título da nossa legenda, do nosso gráfico?
qual é o título. Qual é o título do gráfico? Porque vocês colocando qual é o título, a gente vai entender que vocês sabem qual é o título. Qual é tá o em título? cima, isso, tá em cima. O que está escrito lá em cima? Frutas preferidas do Muito terceiro bem. ano. Isso mesmo, é o título. O título, então, está aqui, ó. É a letrinha B que eu vou colocar. Frutas preferidas. E é frutas preferidas. E, professora Viviane, o título, neste caso do gráfico, foi o mesmo da tabela. O gráfico e a tabela receberam o mesmo título. Né? Tudo o gráfico está trazendo todas as informações contidas na tabela. Na tabela. Então, perceberam a importância? Porque se eu apresento o gráfico sem o título, eu vou ver essas colunas e não vou saber do que está se tratando. Ah, professora Kelly, mas embaixo está escrito frutas. Mas frutas do quê? As frutas que foram compradas na semana? As frutas preferidas, as frutas que eles menos gostam, Exatamente. Né? Então, percebam que o título é extremamente importante para saber do que se trata esse gráfico. Tudo bem? Então, vocês já sabem que tem uma legenda e que tem um título. E agora, qual é a fonte de dados desse gráfico? Vocês sabem me dizer? Escrevam aí o que é a fonte de dados. Fernando, professores, pede para te dizer que é os alunos do terceiro ano. Olha que bacana! Deise, Mateus, Miguel, Samuel, todos falam. Eles estão acionando tudo que sabem, né, professora? Os alunos do terceiro ano. Exatamente. Então, ó, a letrinha C, que é a fonte, tá aqui, ó. Fonte, alunos do terceiro ano, certo? Por que é importante a gente colocar a fonte da pesquisa? A gente pode ter as frutas preferidas dos alunos da escola inteira, a gente pode ter as frutas preferidas do primeiro ano, a gente pode ter as frutas preferidas de uma única classe, aí a gente teria que colocar terceiro ano A. Dos moradores de um bairro. Dos moradores de um bairro, porque essa pesquisa, por exemplo, pode ser feita por um sacolão. Frequentadores da feira, né? Quais são as frutas favoritas de quem frequenta a feira. Porque aí com esses dados eu vou saber quais as frutas eu preciso comprar em maior quantidade. Então, percebam a importância de a gente organizar todos estes dados. Tudo bem? Agora, professora, a gente vai falar das variáveis categóricas. Elas também aparecem na tabela. Mas será que eles sabem aonde estão aí no nosso Estão gráfico? falando que são os números. São os números? Olha lá direitinho. Será que são os números? Lembra lá de como a tabela estava organizada? Lembra que eu falei que na coluna e na linha a gente tinha algumas informações? Vamos lá. Será? As frutas, o Leonardo. As frutas, será que são as frutas? Então tem as frutas, tem os números, Luiz as Paulo, colunas. As colunas. Muito bem. Muito bem. No gráfico, as variáveis categóricas são as colunas. Neste caso, a gente está apresentando para vocês um gráfico de colunas, tá? Então, as variáveis categóricas são as colunas. Indicando, né, as quantidades de votos. Indicando a quantidade de votos. Muito bem. Então, percebam que todos os dados que estavam lá na tabela, eles estão aparecendo. E aí eu vou colocar a letrinha D aqui nessa coluna. Tá? São as variáveis. Cada coluna uma variável. Cada coluna. Eu não vou riscar todas as colunas para que o nosso gráfico não fique ali, mas para que vocês entendam que as variáveis categóricas é cada coluna que aparece. Porque não estava descrito lá as linhas com uma quantidade, aí aparece aqui no nosso gráfico. Viram quanta coisa importante e quantas relações tem a tabela com o gráfico e como eu preciso da tabela para construir o meu gráfico? Certo, importante professor? a organização desses dados na tabela. E organizar tudo isso vai garantir mais agilidade para que a gente veja, faça os cálculos. Às vezes, que nem a gente só batendo o olho, a gente já consegue descobrir, correto? Pela altura da coluna. Pela altura da coluna. Muito bem. E agora o eixos de dados. Será que eles sabem o que são os eixos? Vamos lá. Olhando para todos os elementos, acho que agora eles conseguem. Não são as células. Não são as células. Vamos lá. Número. Maria Eduarda está falando que é os números. Ótimo. Então, Maria Eduarda, o eixo vertical, realmente a gente tem os números. Percebam, começa do 0 e a gente chega até o 100. E aí eu quero que vocês percebam o eixo dos números. Eles estão indo de que intervalo? Ó,
Do 0 ao 10, depois do 10 ao 20. Qual é o intervalo entre um número e outro? De 10 em 10. Então, esse eixo vertical, a gente tem a quantidade. Lembrando que neste caso é de 10 em 10. Pode ser de 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3. Depende do gráfico que você vai construir. Porque às vezes, se fosse, pensou, do 1 ao 100, a gente não teria a lousa para dar conta. Então, a gente fez ali de 10 em 10. Muito bem. E eles falaram de outro eixo que apareceu ali, professora. É o eixo das frutas. Horizontal das frutas. Então, a gente tem destacado o mamão, a maçã, o melão e a banana. Que foram as frutas preferidas do terceiro ano. Exatamente. E aí, a gente vai colocar aqui, ó, a letrinha E. Que são os eixos. Os eixos. Olha, eles estão de parabéns. E acompanhando a aula, viu, professora? Ótima participação de vocês. Como vocês têm participado e como essa energia gostosa chega até aqui a gente. A gente fica feliz com a aula, com tudo que vocês estão fazendo junto com a gente. E além disso, a gente tem certeza que vocês estão participando das aulas dos professores e professoras de vocês, que têm mandado atividade, e aí vocês mostram tudo para eles que vocês estão aprendendo, porque eles têm acompanhado bastante o chat junto com a gente e colaborado de uma maneira bem significativa. Sempre. Isso colabora bastante para a nossa aula. Sempre. Então, vocês agora já sabem todos os elementos da tabela e todos os elementos do gráfico. E como é importante a tabela para a construção do nosso gráfico. Por que a gente tem que saber tudo isso? Porque não pode faltar. Um gráfico sem título, professora, não ajuda muito. Não ajuda muito. Então, são elementos que não podem faltar, nem na tabela e nem no gráfico, quando a gente está pensando em informar dados, em organizar estes dados. Tudo bem? Agora, vamos fazer uma atividade com o nosso gráfico, porque o gráfico ajuda a dar agilidade aí para que a gente possa bater o olho, né, professora? Já colher as informações. Já colher as informações rapidamente. E vocês estão participando super bem. O gráfico que a gente tem na atividade é o mesmo que foi apresentado anteriormente. E aí a gente está percebendo que vocês estão tirando prints da tela, as fotos da tela, então é sempre importante. Lembrando, você pode resgatar essa aula através dos canais do Centro de Mídias, né, professora? No YouTube, no Facebook. YouTube, porque aí vocês conseguem ver alguma dúvida, alguma palavra que não ficou, que eu não entendi muito aquilo. E a gente sempre vai resgatando também aqui nas nossas aulas. Tudo bem? E agora as informações aprendidas na tela anterior vão ser úteis para entender agora essa interpretação, né? Exatamente, professora. Então, vamos lá à primeira pergunta. Qual foi a fruta mais votada pelos alunos do terceiro ano? Qual a fruta mais votada pelos alunos do terceiro ano? Professora, 100% do chat, banana. Por que será que 100%, professora? Por que, gente, que é a banana? Tá muito fácil, né? Não é fácil. Perceberam como uma informação organizada num gráfico, rapidamente vocês bateram o olho, perceberam a coluna que estava... A altura da coluna. A altura maior e rapidamente responderam. Essa então, professora? Muito fácil. Muito fácil. Então, realmente, só para a gente tirar a dúvida, a coluna mais alta, com 90 votos, a banana. Agora, a pergunta é: quantos votos a fruta mamão recebeu? Quantos votos a fruta mamão recebeu? Vamos ver se eles... Vamos lá. Rapidinho. Arthur, Fernanda, João, Ângela, Pedro, todos respondendo 50. 50? Então vamos lá. Para descobrir, eu vou lá na fruta mamão, eu vou subir a coluna. Ver a altura, né? A altura dela é, fazer o cruzamento. 50. 50 votos.
Então, 50 votos. 50 alunos do terceiro ano preferem mamão. Olha, professora, eles estão arrasando, indo super bem nas atividades e participando com muita responsabilidade. Estou bem feliz com isso. Vamos à próxima. Quantos votos o melão recebeu a menos que o mamão? Agora já tem um desafio. Como assim, gente? Como assim? Já? Já? Muito rápido. É. Marcelo, Enzo, Arthur, Luiz, Samuel, Vitória, Ana Clara, todos respondendo 10. Isso é muito bom, né, professora? Porque essa é a ideia. O gráfico ajuda rapidamente a gente fazer os cálculos quando está tudo organizado. Então, vamos confirmar. A gente já viu o mamão 50. Eu preciso ir na coluna do melão. Ó. Subo até aqui. Faz o cruzamento. Faço o cruzamento. Então, ó, o melão recebeu 40 votos e o mamão 50. Realmente, a diferença, 10 votos. Que é o intervalo, né, do 40 para os 50. Ai, olha, ficou tudo juntinho. Parecendo um ovo. Tá parecendo um ovo, né? 10 votos. 10 votos. Agora, calma, Gabriel. O Gabriel já está dando a resposta da próxima pergunta. Um pouquinho de tranquilidade. Vamos lá, calma, Gabriel. Mas é gostoso perceber. João, calma, João. É muito gostoso perceber como vocês Eles já estão participando, lendo, participando. A ideia é essa, mas vamos lá. Olha. Quantos alunos participaram da pesquisa? Quantos Miguel, alunos João, participaram Renan, da pesquisa? Pedro, a Radassa de novo, o Ricardo, Arthur, Melina, todos respondendo 240. Ótimo, eles chegaram. Mas o que vocês fizeram para chegar ao resultado 240? Conta para a professora Kelly. Conta aí o que aconteceu. Todos 240. Todos 240. Mas o que vocês fizeram? Explica para ela por quê. Explica para mim como foi que vocês fizeram isso. Vamos lá. Somei. Somou. Parabéns, realmente. Então, somei. Vamos somar, professora? Sim, somar. Vamos Isso somar. Mesmo. Somamos todas as frutas. Somamos todas as frutas. Então, precisa... Todos os votos, todos os votos. Somamos todos os votos. Todos os votos. Muito bem. Então, vamos lá. O mamão, a gente já sabe que recebeu 50 votos. 50. O 5 ainda é um desafio, mas a gente vai conseguir fazer um 5 bonito um dia, tá, crianças? 50. 50. A maçã, vamos lá? 60. 60 votos. 50, e os 50? Mais 60. Mais 60. Ótimo. O melão, a gente também já sabe. 40 votos. 50, mais 60, mais 40. E a banana? Vamos lá. 90 votos. Vamos fazer o cruzamento. 90 votos. E a gente então chega ao total? 240. Stephanie, Gabriel, Pedro, Beatriz. 50 mais 60. 110. Mais 40. 150. Mais 90. 240. Ai, que lindo. E eu acredito que eles tenham avançado muito em cálculo mental, principalmente certo, professora? Trabalhando com números redondos, né? Muito bem. Agora, a gente vai analisar um outro gráfico. E vocês estão de parabéns pela participação de vocês. Fico muito feliz mesmo que vocês estão bem empenhados participando. Ótimo, ó. A família Oliveira resolveu construir um gráfico para acompanhar o consumo de água no primeiro semestre de 2020. Isso é muito importante, professora. A iniciativa é para que todos os membros da família economizem água nos próximos meses. Muito bem. Esse é um assunto muito importante de economia de água, certo, professora? Principalmente nesse período, que faz tempo que não chove, né? Os reservatórios ficam bem baixos, né? Então, o nível de água. Vamos lá. O nosso gráfico tem todos aqueles elementos.
O título dele é Consumo de Água primeiro semestre de 2020, né, que está aqui. Legenda. Tem a legenda aqui, ó. Desculpa, a fonte. Já chego lá na legenda, professora. A fonte é as contas de água da família Oliveira, né? Porque eles foram pesquisar lá nas contas. O gasto, né, mensal. O gasto. E aí a nossa legenda traz, ó, o consumo de água em metros cúbicos. A gente conversou bastante sobre isso semana passada, a respeito da questão da unidade de medida. Da representação. Exato, né? a representação. Então, em metros cúbicos, o consumo de água. E aí a gente tem os meses, tá? De janeiro, Lembrando que é o fevereiro, primeiro semestre, né? março, abril, maio e junho, nas colunas, certo? Então, no eixo horizontal, a gente tem os meses. Agora, no eixo vertical, a gente tem o consumo de água. né? Então, a gente aqui, lembra que a professora Viviane até falou que naquele lá estava de 10 em 10? Esse aqui está de 2 em 2, tá? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16. Perfeito. Vamos lá. Qual o mês de menor consumo de água? Será que eles vão saber, professora? Fácil. Fácil? Menor? Menor? Qual o menor mês? Qual o menor mês? Vamos lá. Março. Parabéns, Milena. Realmente, ó, o mês de março é a coluna menor. Percebam, ó, que é a coluna menor. A gente vai cruzar aqui, ó. E percebam que vai ficar entre o 8 e o 10. Então, quantos metros cúbicos foram gastos em março? Se ficou entre o 8 e o 10. Quanto? 9. Parabéns. 9 metros.